Bom dia, Fábio da Rádio CBN aqui de Ribeirão Preto. O atual elenco tem 24 jogadores, né? Tem um 25º que deve ser apresentado em janeiro, mas que já está treinando com vocês. Você tem um número ideal? Espera mais alguma contratação ainda para complementar as peças que você tem? Bom dia, nós estamos trabalhando, complementando esse grupo que você falou de 25 com o pessoal da base. Hoje nós temos uma faixa de 14 ou 15 atletas, né, que vieram, alguns vieram para repor os 13 que saíram. Nós perdemos 13 atletas e tínhamos que repor. Tem a situação também de faixa etária, né? Temos, pelo regulamento, podemos contratar 9 acima de 23 e hoje estamos com 7. Então eu acredito estamos ainda caminhando e normalmente nas competições que eu disputo aqui em São Paulo eu deixo de 3 a 4 vagas para serem preenchidas no decorrer da competição, de acordo com a avaliação ou às vezes contusões, a gente tem que mudar. Então é mais ou menos aí, temos 25 jogadores com 3 goleiros. E daí tem essas 4 vagas abertas. Isso. Normalmente a gente consegue fazer isso. Merval, bom dia, Gilmar K8. Marcelo, pela defesa com jogadores experientes, jogadores que o senhor já trabalhou durante a Copa Paulista. É o princípio de uma boa equipe, uma defesa composta com jogadores experientes e do meio para frente com jovens que talvez, quando será a tabela, se o comercial vai jogar de manhã, se vai jogar no sábado à tarde. O senhor já tem uma definição da própria diretoria, o senhor já escolheu o horário para jogar com um time forte lá atrás, do meio para frente, jogos para aguentar esse calor do interior do estado de São Paulo. Eu acho que nós temos com equilíbrio, tentamos o máximo para ficar, que aí nós teríamos o Jefferson, que já estava, os 2 laterais são da Copa, ali no meio tem o Cristo e o Christian, né? Não é o Cristo, e o Lucas, que jogou o último jogo. Então perdemos aquela dupla ali de zaga, que era uma dupla interessante, que encaixou bem, mas esses 2 que estão jogando, que existe uma perspectiva deles jogarem, são jogadores novos, né? Estão incluídos inclusive abaixo da faixa de 23 anos, mas são jogadores que jogaram em várias equipes e eu acredito que vai dar uma conotação boa ali na frente, embora ainda estou tentando achar alguma coisa diferente, alguém mais experiente para encaixar nesse eu quero trabalhar com 4 zagueiros. Hoje eu estou praticamente com 3 e está faltando 1, tá? Para gente. E esse 1 eu estou procurando, mas o que eu estou querendo é um pouquinho acima dos nossos limites aqui. Professor Berval, Mário Baio, da Jovem Pan. Nós conversávamos no jogo contra o 15 de Piracicaba, lá em Piracicaba, sobre toda a campanha da Copa Paulista, né? E realmente faltou muito pouco, né, para o comercial ali conquistar o objetivo, né? Dentro das coisas que conversávamos, a questão do elenco, né, que acabou sendo muito diminuto. O comercial na Copa Paulista tinha um time muito bom, mas não tinha assim muitas opções para ajudar o senhor. Nesse campeonato paulista que está chegando aí, o senhor conta com esses atletas? Desta montagem do elenco, o senhor está satisfeito para ter essas peças de reposição? Dentro do que imaginávamos, dentro das condições do clube, procuramos o que ia ser melhor. Eu acredito que do meio para frente hoje nós temos um grupo de atletas bem competitivo, que conhece a função e vão exercê-las e vão dificultar bastante o lado defensivo do adversário. E com essa mantivemos ali 3 titulares, embora o Jefferson, na hora que precisasse, o João Lucas não jogasse, ele seria um titular, né? Tanto que ele jogou 2 partidas. Então eu acredito que estamos com um equilíbrio legal, sabe? Conseguimos bons valores que acredito desconhecido para alguns aqui, ou para a maioria, mas eu acredito que eles estão me dando nos treinamentos o que eu esperava dele. Então eu acredito que ofensivamente estamos com um grupo talvez até com mais opções, não vou dizer melhor,
com mais opções do que o que nós tivemos no Paulista, né? Então, confio muito no trabalho que está sendo desenvolvido e com a perspectiva que eu tenho desses atletas, principalmente do meio para frente. Na aula da TH Master comigo, professor, o senhor, como profundo conhecedor do futebol, sabe tirar muito bem de cada atleta, o que eles podem render. Como é que deve ser o perfil desse elenco de Comercial para uma disputa de uma competição diferenciada, que é a Série A4, completamente diferenciada de tudo que o Comercial passou recentemente? Então, como é que deve ser o perfil dos atletas? Como é que o senhor quer o elenco para, especificamente, essa competição, que é, inclusive, diferente da Copa Paulista? Correto. Primeiro, nível de competitividade. Você tem que estar sempre competindo. Meus treinamentos, inclusive, são muito nesse sentido, para você ganhar foco e competitividade sempre. É o que vai decidir, porque a maioria dos atletas estão naquela faixa etária de até 23 anos e você não é um atleta já formado. Então, dentro disso, trabalha-se muito competitividade para se igualar. Hoje já melhorou um pouquinho, porque você tem 7 atletas acima para jogar, mas esses 7 às vezes, né, aqui, por exemplo, você tem um de 28 anos, né? Os outros, Petuba e Alex, são nessa faixa um pouquinho a mais, então não deixa de estar perto da 23, embora são jogadores mais experientes. Então, esse equilíbrio com competitividade, né? Com competitividade, eu acredito que é o ideal para essa, mas também qualidade técnica. Você não pode montar um time só competitivo sem ter a qualidade técnica, que é decisivo, né? Então, hoje nós temos jogadores com boas técnicas, com perfil também, perfil físico até um pouquinho melhor do que uma média de atletas hoje. A faixa está nessa faixa de 1,75 m, né? São jogadores que ajudam também em bolas paradas, jogando contra campos diferentes, né? Que precisa de força física, precisa de altura. Então, eu acredito que estamos com um time bem equilibrado para essa competição. É claro que quando começa a gente vê o que é necessário ou não, mas eu estou nesse caminho e acreditando que vai dar certo. No ano passado, vocês fizeram um planejamento para o Paulista, você e o Pinho, você citava nessa entrevista que você tinha um orçamento curto. Esse orçamento curto permanece agora para o elenco da A4? O planejamento é mais ou menos o mesmo da Copa Paulista, visando a questão financeira? Eu acredito que sim. O que eu procurei fazer quando aceitei foi valorizar quem disputou a Copa, que veio bem abaixo. Então, o Jefferson, o Petuba, o Alex, o Bion, né? Esse pessoal, eu procurei, valorizo esse pessoal, dobra o valor e tal, ou melhora um pouquinho, né? E dentro disso, os que estão vindo são jogadores do nível que eu trouxe para a Copa Paulista, né? Os jogadores nessa faixa, só um ou outro aí que melhorou um pouquinho, mas hoje eu te digo que o pessoal da Copa ficou numa faixa, dobrou mais ou menos dentro do que foi proposto pelo presidente. Foi valorizado. Eles fizeram por onde, e inclusive tentamos o Sergipe, o Marcelinho, o Bagé, esse pessoal todo, mas não dava para competir, né? Porque eles saíram o 100% dele, eles foram para 500% em outro lugar, aí não dava para ficar. Então, quem não pôde ficar, embora o clube, dentro da condição dele, foi feito proposta. O Prado, que foi para o Sertãozinho, o Marcelinho, que foi lá para Minas Gerais, o Felipe, né, que foi para o Barra. Então, tudo isso, tanto que agora esse pessoal que chegou, né, um aprendizado, não, eles vieram com acerto também para o campeonato estadual. Então, hoje, fica seu acerto até para a competição no estadual. Eu acredito que não houve um crédito, né? Não, eles vão disputar com o Paulista e não vai dar em nada e pronto.
Então foi um pego de surpresa e o menino tem que correr atrás dele, porque a vida não para, né? Nessa mesma linha de planejamento que houve na Copa Paulista, muito pouco o comercial treinou aqui em Palma Travassos. Uma hora era no show, outra hora era no gramado, o comercial tinha que sair, então não era aquela preparação necessária. O senhor também fez algumas exigências para retornar as coisas internas, como o senhor comentou. O comercial da estreia da competição, se jogar em Palma Travassos já não vai poder atuar, já vai ter um show. Como que fica esse planejamento, então, se na estreia não pode jogar, em 2 jogos seguidos, não poderá ser em Palma Travassos? É um problema, o futebol não ser a prioridade, tá? Então isso aí, antigamente a gente vinha aqui, a prioridade era futebol. Então tem esse show por necessidade, né? Por necessidade, mas bem que quem administra poderia ter um cuidado maior, trabalhar em cima de datas diferentes do show, né? Um caso interessante mesmo foi o da final com o 15 Piracicaba. Assim que terminou o jogo com o São José, veio e digo, olha, vamos fazer esse jogo à tarde e fora à tarde, mas tinha um show. Então esse show de repente queriam fazer quarta à noite. Eu digo, não, vamos trabalhar em cima de jogar à tarde, porque o time do 15 Piracicaba eu tinha visto jogar e o nosso time tinha mais condicionamento físico. Aí conseguiram para sexta-noite, mas o meu desejo era sábado à tarde, domingo à tarde, seria um jogo à tarde. E tanto ficou comprovado que lá, mesmo com 1 a menos, nosso time foi para cima e quase vira aquele placar. Deu azar aqui de tomar um gol aos 50, e pior do que o gol foi a saída do Christopher, que tomamos um gol aonde o Christopher ficava. Então, situação, claro que não vou passar, aconteceu, né? Quer queira, quer não, a nossa campanha foi boa, independente dessa situação. Mas isso atrapalhou um pouco. Então, não sou eu que administro evento, não vim aqui para administrar o clube. Então, dentro dessa melhora, campo de treinamento, estamos aí sofrendo com campo de treinamento ainda, mas parece que definiu na Santa Maria. Futebol não se faz sem treinamento, né? Principalmente comigo, eu vou por mim treino toda hora. Então, é necessário, o presidente ficou de arrumar, não sei como é que, aí conseguiu, estava em Jurecê, né? Campinho legal, mas do nada já não pôde trabalhar lá, não sei porquê, e agora se conseguia Santa Maria, nós inclusive treinamos por 3 vezes, né? Eu consegui com o Toninho Cecílio, que era meu amigo, e agora saiu, né? Saiu lá do Botafogo, parece. Então, mas o presidente, eu falei com o presidente, ele disse que conseguiu contratar essa Santa Maria e é muito bom ter isso. Queria também que os jogos fossem organizados, que a gente jogasse aqui, né? Porque eu acredito que o futebol comercial, o futebol clube, né? Ele pode viver do evento, mas não pode jamais deixar de lado a prioridade que é o futebol. Os torcedores vêm aqui, né, com esse sentido, mas tudo bem, meu lado é dizer isso e esperar que seja feito, né? Aí já facilita. Um campeonato difícil desse, você vê os times que estão disputando, você ter 2, 3 jogos fora é difícil, né? Mas fica a critério de quem administra. Roberval, o comercial saiu na frente na preparação, né? Já definiu o senhor como treinador, já apresentou aí praticamente o elenco. Tem time que apresentou essa semana aí o treinador, né? Eu queria que o senhor fizesse dentro do conhecimento que o senhor tem, fizesse uma análise desses times da Série A4, dos treinadores, daquilo que o senhor tem visto até agora aí da competição. Olha, primeiro que foi bom demais, porque para contratar jogador com o salário que estamos oferecendo para os jogadores que vêm, e perdemos 3 atletas, tinha que sair da frente mesmo, né? Porque é difícil você reformular uma equipe, né? Dentro da competição. Agora o que eu estou vendo aí é grande Inter de Bebedouro está montando um time e uma estrutura de trabalho com fisioterapeutas, com médicos, com, né, uma condição de trabalho, estão tentando montar um CT. O time hoje de futebol que se diz profissional e não tem um CT
é complicado. Mas a competição, de uma forma geral, eu acredito que vai ser uma competição difícil, né? É difícil, não vou achando que o comercial só com as camisas vai chegar, não, tá? Então temos boas equipes, Araçatuba, Caieiras, são equipes Inter de Bebedouro, né? São equipes que além das outras, que para falar em todas aqui vai ser difícil, mas eu acredito que é uma competição dificílima, mas temos condições de fazer uma boa campanha. Dentro dessa boa campanha, quem sabe a gente chega ao objetivo maior. A gente está falando aqui de problemas fora das 4 linhas que interferem diretamente dentro das 4 linhas. Aqui é o caso, por exemplo, do campo de treinamento. Uma outra questão facilitaria muito, está falando aqui dos problemas financeiros. Se o comercial já tivesse definido a tal SAF, é uma coisa que foge da comissão técnica, tem a ver com diretoria, mas com certeza o aporte financeiro seria fundamental dentro de tudo isso que o senhor está falando para a competição. Uma das coisas corretas aqui que foi cumprido, que eu pedi, foi o salário em dia. Porque hoje em dia não é você chegar, a SAF vai resolver, porque tem tanta SAF que atrapalhou tudo. Os times hoje mais organizados do país não são dirigidos por SAF, Flamengo e Palmeiras, tá? O Mirassol dando um banho de administração com o Juninho, que é de muito tempo. A primeira grande coisa do Juninho é que ele era torcedor do Mirassol, trabalhei lá umas 8 vezes. Então isso, quando você pensa só no clube, não precisa ser SAF ou alguma coisa, não. Você precisa pensar no clube, ter noção de administração, né? Porque você administra pensando no clube, então você, em qualquer coisa que você administra, gostando do que faz e tendo prazer e sendo transparente, tá? Aí qualquer time cresce. Eu lembro do que foi, eu lembro de uma vez que eu estava no Mirassol e a gente podia subir, eu acho que estava na A2, podia subir para A1. E o Juninho me chamou, disse: Alberval, nós não podemos subir agora. Eu disse: mas por que, Juninho? Porque se eu subir, a minha queda vai ser maior. Então, aí me emprestou lá para o Juventus, me emprestou, desfez o time todo e continuou. E quando subiu, tá aí. Quem faz isso? Né? Quem faz isso? É difícil você ter essa visão de torcedor e uma visão de administrador, né? Então eu acredito que esses clubes são referência, embora nós tenhamos SAF, né, em alguns lugares que eu tenho acompanhado, lá no Barra de Santa Catarina, tem algumas equipes que passaram a serem SAF e estão rendendo. Nada é verdade absoluta, né? Principalmente administrar um clube de futebol, que a paixão é lá em cima, né? E do nada você pode ter a melhor coisa que tiver, mas de repente um resultado todo mundo já trabalha contra, né? Ganhou, é uma beleza, perdeu já não vale nada, não há um sentido lógico. Então eu acredito que vim aqui para fazer mais uma vez o que eu entendo de bola no campo. Claro que até o pessoal do Mirassol, do Bebedouro, você passou aqui, mandou fazer isso, nós estamos fazendo, então beleza. Deus me livre de querer resolver nada mas dependendo do que eu vi, eu trabalhei em mais de 70 clubes. Se me perguntar alguma coisa, eu vou tentar dizer o que eu vi de melhor, né? Porque eu quero o melhor para onde eu estou. Valeu, pessoal, obrigado.